Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a este nosso pequeno e humilde estudo de forma virtual. Espero que estejam todos passando muito bem, apesar do nosso triste problema da pandemia do coronavírus, né? Mas espero que todos estejam bem, estejam com saúde, seus familiares também, tá certo? Faremos pela primeira vez nosso estudo virtual, ok? Somos todos participantes da Casa de Irmão José, daqui de Uberaba, Minas Gerais, e vamos estar realizando, em continuação, nossos estudos comumente realizados nas terças-feiras na Casa de Irmão José. Dessa vez, vamos estar realizando aí de forma virtual e espero que, em razão da ausência dos trabalhos na casa de forma física, vocês tenham potencializado o trabalho de vocês em casa. Sim, espero que todos estejam realizando o culto no lar. Não tem desculpa para não realizar o culto no lar. Está todo mundo em quarentena. Eu vou realizar o culto no lar. Não tem por que ter desculpas na realização disso, tá? As orações, as leituras edificantes. É importante que todos estejam com esse hábito do estudo. Quem sabe durante a quarentena esse hábito aí não vira um costume diário de todos. Luiz Ney, pegar um livrinho para ler lá, viu? Eu sei que agora você vai dar conta, não tem desculpa mais não, hein, Ney? Vamos lá, viu? Então nós estamos aí no capítulo 16, questão 190. Médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Paramos na questão dos médiuns sonâmbulos. Nós já estudamos esses médiuns sonâmbulos na questão 172 do Livro dos Médiuns e também no Livro dos Espíritos, questão 420, mais ou menos aí, tá bom? Recordem lá se for o caso e lembrando que as dúvidas ou comentários em relação ao vídeo serão tratados por nós no grupo via WhatsApp da terça-feira da Casa de Irmão José. Então vamos estar lá trocando ideia com vocês também, ok? Vamos lá, médiuns sonâmbulos, aqueles que, no estado de sonambulismo, são assistidos pelos espíritos. Então vamos lá, estado de sonambulismo, é óbvio que eu tenho que estar dormindo. Então a mediunidade sonambúlica vai ocorrer quando eu, dormindo, emancipo-me do corpo físico. Estarei no plano espiritual, desdobrado ao plano espiritual, dormindo. O corpo físico descansou, dormiu, parti para o plano espiritual. É importante frisar, pessoal, que nós, todos os dias, quando dormimos, estamos treinando ao desencarne. Sim, sair do corpo físico e ir para o plano espiritual. E é importante lembrar também aqui, pela questão do sonambulismo, que nós temos ele de forma anímica e de forma mediúnica. Aqui a questão fala da forma mediúnica, mas existe também o sonâmbulo anímico. O que significa dizer que é o sonâmbulo anímico? Que é pior do que o mediúnico? Não, de forma alguma. Vamos tirar essa ideia de que tudo que é anímico é ruim. Não, não é, ok? Apenas é o seguinte, o anímico não está transmitindo nada do espírito. Simples. O anímico não está sendo meio de comunicação do espírito. A diferença é só essa, ok? Então o sonambúlico anímico, ele desdobrou, emancipou-se do seu corpo físico e está trazendo informações do que ele está vivenciando no plano espiritual. Ou simplesmente informações da qual ele recobrou de encarnações passadas. Tranquilo. É a forma anímica. Ele não está sendo meio de ninguém, tá certo? O sonambúlico mediúnico é aquele do qual está sendo meio de um espírito. O espírito desencarnado está comunicando com o encarnado médium, tá? Então olha só, estou dormindo, então lá, Flávio dormindo, ok? Desdobrei, emancipei para o plano espiritual. Chegou o mentor e conversou comigo, ó Flávio, fala assim e assim assado. Ele está comunicando comigo e eu estou transmitindo ao meu corpo físico que está ditando. Sim, eu transmito as informações que eu estou recebendo emancipado, tá? E estou conversando, dormindo, sonambúlico. Então, por uma questão orgânica mediúnica, eu estou transmitindo informações de um espírito ao plano material. Isso é ao mesmo tempo. Corpo físico dormindo, mas comunicando. Ok? Dormindo, mas comunicando. Então eu estou passando as informações, estou sendo o meio de um espírito comunicar através de mim
que estou emancipado do corpo físico. É simples. Então lá, desdobrei, parti para o plano espiritual. O espírito vem e fala, ó, vamos falar tal coisa assim, assim, assado. E eu estou passando isso através do meu corpo físico. Eu, quando criança, presenciei algumas situações dessa. Minha vizinha recebeu várias vezes comunicações da minha avó materna dessa forma. Então é muito tranquilo. Corpo físico dormindo, recebendo informações do plano espiritual, através de mim emancipado, alma encarnada emancipada do corpo físico, transmitindo as informações necessárias, tá certo? A maioria das vezes, claro, por uma questão óbvia, isso tudo se ocorre de uma forma inconsciente. Quando eu retorno ao meu corpo físico, eu não tenho essa lembrança. Em algumas vezes, uma lembrança muito vaga, como se fosse um sonho. Mas isso se dá em razão de que o que eu estou vivendo emancipado do corpo físico, eu estou vivendo sem o meu crivo da razão. Eu não estou vivendo com o cérebro do corpo físico, estou vivendo com o cérebro do espírito. Tá certo? Então não tem condição de ter essa lembrança. André Luiz nos narra, e isso faz todo sentido lógico, que o nosso cérebro, corpo físico, ele não tem condição orgânica de viver duas vidas simultaneamente. Eu não consigo viver a minha vida emancipada no plano espiritual, juntamente com a minha vida corpórea física. Nós não temos condição orgânica. Não nos traria lucidez alguma viver as duas vidas separadamente. Tá certo? Então tudo bem, a gente vai passar para a próxima questão já. As dúvidas vamos estar conversando, ok? Vamos lá, continuando então. O próximo item são os médiuns estáticos. Médiuns estáticos. Os que, no estado de êxtase, recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são o joguete de sua própria imaginação e dos espíritos mentirosos, que se aproveitam da sua exaltação. Os que merecem uma inteira confiança são muitos raros. Então vamos lá. A questão do médium estático, êxtase, também já foi tratada por nós no livro dos Espíritos, na questão 443 em diante. Interessante vocês voltarem lá e dar uma relida também, ok? Mas o que é o êxtase? O que é o estado de êxtase? Ele é um estado mais aprofundado do sonambulismo. O médium em estado de êxtase ele se encontra mais emancipado ainda do corpo físico. Em algumas situações, esse médium ele pode ser conduzido por benfeitores amigos a outros orbes, outro planeta, outras colônias, planetas ou colônias de categoria de espíritos felizes. Inclusive, dependendo do grau de elevação espiritual desse médium, ele até não quer voltar para o corpo físico. Tamanho é o proveito e liberdade que se encontra no plano espiritual. Quando eu digo depende da categoria, depende da elevação espiritual do médium, por quê? Sabemos que a encarnação é o nosso meio de chegar a esse estado feliz permanente. Lá foi só uma visita que ele fez. Para chegar lá, ele tem que passar pela encarnação. Jamais pensar em desencarnar antes do tempo, correto? Chico Xavier narra uma vez que ele foi até conduzido por Emmanuel a um mundo feliz, a uma colônia, não me lembro qual que era, e ele narra que a vontade dele era ficar lá mesmo, porque dá essa vontade, de fato isso existe. E olha só, esse estado de êxtase, geralmente ele é conduzido por benfeitores amigos, porque ao contrário disso, se não é essa condução, nós realmente não queríamos voltar não. E se nós não voltássemos, poderia ocorrer inclusive o desencarne do espírito, emancipado em estado de êxtase do corpo físico, tá certo? Então tem que ter uma cautela muito grande. E como eu disse para vocês, as duas vidas, espiritual e material, não dá para se viver ao mesmo tempo com o nosso cérebro orgânico. Então quando o êxtase volta, ele volta ao corpo físico, ele não tem a precisão exata do que viveu. E não é possível nem imaginar o que foi vivido. Nós não temos informações no nosso cérebro de corpo físico suficiente para entender o que houve lá. Então nós somos joguete da nossa própria imaginação quando voltamos,
por isso tem que ter a cautela do que foi vivido lá. Ou, em outras situações, podemos ser joguetes de outros espíritos também. Então, por isso que Kardec deixa muito claro que são muito poucos o que se pode confiar dessas informações, ok? É muito raro também esse tipo de mediunidade, tá certo, meus irmãos? Bom, pessoal, continuando aqui então, nós temos os médiuns, pintores e desenhistas. Aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm coisas sérias, porque não se poderia dar esse nome a certos médiuns, aos quais os espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o último entre os escolares. Os espíritos levianos são imitadores. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas, aos quais os espíritos mentirosos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos pela dimensão, se não pela qualidade, fez um médium desenhar um monumento, usando um grande número de folhas para atingir a altura de 2 andares. Muitos outros levaram a fazer supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Revista Espírita, agosto de 1858. Então vamos lá. Médium desenhista. Não necessariamente tem que ser um encarnado que tenha o dom do desenho, ok? Inclusive, essa citação da Revista Espírita de agosto de 1858 relata um caso de um médium denominado Victorien Chardot. Não sei se a pronúncia é assim, meu francês está bem arranhado aí, tá? Mas vamos lá, esse médium, ele não tinha um dom do desenho não sabia desenhar. E em 90 minutos de desenhos, pinturas, ele trouxe imagens das construções de Júpiter, do planeta Júpiter. Sim, trouxe várias imagens lá, inclusive a casa de Mozart, que era um desenho espetacular. Então esse médium não tinha a condição do desenho e trouxe vários desenhos nesse sentido aí. Então foi inspirado, ou talvez até de uma forma, esse no caso, como ele não era desenhista, foi de uma forma mecânica que ele trouxe todos esses desenhos. Então foi um desenho mecânico, foi-lhe tomado o braço para realizar o desenho, tá? Então não necessariamente é sempre de forma mecânica. É possível que o médium tenha condições de ser inspirado a eventuais desenhos, pinturas de quadros e tudo mais. Mas dizer que esses desenhos são de fato do plano espiritual, temos que ter uma reserva, uma certa cautela. Esse caso dos desenhos de Júpiter foi estudado na época do Kardec e foi concluído que de fato seria sim imagens trazidas do planeta Júpiter. Mas outros charlatões ou mesmo inspirados por espíritos que não nos queriam bem, trouxe também desenhos grotescos, que não tinha nada a ver. Atualmente também nós temos aí os exemplos dos desenhos da colônia Nosso Lar. Se eu não me engano, Igorina, que trouxe alguns desenhos nesse sentido. Então nós tivemos outros exemplos que foi trazidos aí para nós em mais atuais, tá? Mas os médiuns desenhistas são esses aí. São ou de forma mecânica, realmente trazemos desenhos, ou em algumas situações inspirado em trazer outros desenhos também. Certinho? Então vamos lá. Os médiuns, o próximo item são os médiuns músicos. Os que executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como para as comunicações literárias. Então vamos lá. O médium músico mecânico é aquele que não necessita ter o conhecimento de determinado instrumento. Vai ser o mecânico mesmo. Aquele médium de psicografia mecânica, ele pode não saber ler e escrever e trazer uma psicografia. Não é? Então aqui da mesma forma, ok? O semi-mecânico já tem que ter uma certa noção, por mínima que seja. Ele tem que dar o seu passo ali também auxiliar, porque senão vai dificultar muito esse efeito mediúnico. Os intuitivos
são aqueles, ou inspirados, né? São aqueles que já têm todo o domínio da música e são inspirados por potências espirituais a criar novos conceitos, novas músicas, novas composições. Então são inspirados, eles já têm que saber realmente dominar o instrumento, tá certo? Mas o princípio é o mesmo. Kardec cita também nessa questão ver médiuns de efeitos musicais, que diferenciam muito destes. Médiuns de efeitos musicais nós já estudamos, são aqueles que têm aptidão, condição, aptidão mediúnica, de doar fluidos para que os espíritos encarnados, influenciando o instrumento musical, realizem as músicas pelo instrumento. Então tá lá, o piano lá, quietinho na mesa. Aquele médium tem condição de doação desse fluido. O piano vai começar a tocar, influenciado pelo efeito do espírito. Então o espírito vai estar tocando o instrumento praticamente. Ok? Seja conduzindo os fluidos, não somente pelo pensamento, ou se o espírito necessitar, ele vai sentar e colocar a mãozinha lá e vai tocar o piano, o instrumento. Tá certo? Então vamos lá, agora vamos entrar na questão 191. Variedade de médiuns escreventes. Segundo modo de execução: médiuns escreventes ou psicógrafos, os que têm a faculdade de escreverem eles mesmos sob a influência dos espíritos. Os nossos médiuns de psicografia comum, seja de entes queridos, seja de mensagens, seja de livros, todos os tipos de médium de psicografia, os que escrevem sob a influência do espírito. Dentre eles nós temos o médium escrevente mecânico, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que não tem nenhuma consciência daquilo que escrevem. Kardec intitula eles como muito raros, também tratado na questão 179. Tá? Então o médium psicógrafo mecânico, ele não tem influência alguma pelo que está sendo escrito. Na verdade, ele só vai ter consciência depois que lê o que foi escrito. O espírito comunicante toma ali o braço e escreve ao seu modo. Então não passa, toda essa escrita não passa pelo crivo da razão do médium. Tá certo? Continuando, nós temos os médiums semimecânicos. Aquele cuja mão avança involuntariamente, mas que tem a consciência instantânea das palavras ou das frases à medida que escrevem. Então olha só, ele tem a consciência instantânea. Então, no momento em que se escreve, ele tem acesso ao que está sendo escrito. Ele participa dessa forma, instantaneamente. Tá? Então o espírito escreveu, ele já vai estar tendo condição de ler o que está sendo escrito. Ele participa neste momento. Segundo Kardec, são os mais comuns. São os mais comuns, tá? Então vamos lá. Médiuns intuitivos. Aqueles com os quais os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é guiada pela vontade. Diferem dos médiuns inspirados, no particular de que estes últimos não têm a necessidade de escrever, ao passo que um médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido, instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Então olha só, um médium intuitivo, toda comunicação do espírito vai passar necessariamente pelo seu crivo da razão. Ele vai participar por completo dessa manifestação espiritual, ok? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de mediunidade, porque muitas das vezes o médium pode ser induzido ao erro. Ele pode cair em erro, porque vai estar passando pelo seu crivo da razão. Então olha só, em mensagens edificantes de mentores e tudo mais, tem que se ter a cautela e análise da mensagem. As mensagens serão ditadas para ente querido, mensagens do trabalho de psicografia aberta ao público, tem que se ter mais cautela ainda, porque nós vamos estar trabalhando com o sentimento do encarnado e do desencarnado. Então o desencarnado, ele quer passar a informação para o ente querido dele da melhor forma possível e da forma mais fiel possível. Aquele ente querido que se encontra encarnado quer receber essa mensagem também da melhor forma possível e com a maior fidelidade possível também.
Então o médium escrevente que não se encontra preparado, se houver a mínima hesitação do que está sendo escrito, a mínima dúvida, não deve se insistir. Ele tem que se tornar um médium completo primeiro, para depois se propor um trabalho deste. É um trabalho muito grande mesmo. E a mediunidade, assim como nós já dissemos e estudamos, ela não é criada da noite para o dia. Na verdade, toda a criação é realizada a passos. Então, lembre-se do exemplo do Divaldo Franco. Por maior potência mediúnica que Divaldo já tem, quando veio encarnado, ainda assim Divaldo teve que estudar muito, desenvolver, praticar bastante a sua mediunidade para se dizer um médium completo. Sim, a própria Joana de Ângeles, que estava conduzindo como mentora do Divaldo, informou para ele. Ele vinha trabalhando com ela há 3 anos. Tudo que ele escrevia ele guardava num baú, como se fosse um tesouro que ele guardava. Joana de Ângeles chegou para o Divaldo e disse: Divaldo, sabe aquele baú cheio de fotografia? Sim, eu sei, tá lá. Joga tudo fora. Ele ficou abismado. Ele falou: sim, joga fora. Aquilo tudo era treinamento. Agora é que o jogo vai começar. Então tenhamos isso em mente. Se Divaldo, com toda a sua potência mediúnica, teve que treinar junto com Joana de Ângeles, observe que não era qualquer treinador não, Joana de Ângeles. Treinou 3 anos consecutivos para depois realmente começar o jogo. Então, meus amigos, nós não vamos formar médium da noite para o dia não. É um trabalho de anos, ainda mais que essa minha mediunidade não é uma potência, não é uma mediunidade de potência tão grande por um desenho reencarnatório. Tenhamos muita cautela com esse tipo de mediunidade, assim como todas as outras, né? Mas mais ainda essa, principalmente se eu for mexer com o sentimento de quem já desencarnou, com quem ficou encarnado, aguardando uma notícia, vamos ter essa cautela necessária, ok? Temos também os médiuns polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aqueles que estão aptos a reproduzirem a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum, o segundo, de identidade de escrita, é muito raro. Então olha só, o médium polígrafo é aquele específico que vai trazer a identidade, a caligrafia do espírito comunicante. Muitas das vezes você vai conseguir identificar que é tal espírito que está trazendo a fotografia, então somente pela letrinha, pela caligrafia, o modo de escrita. Então é esse o médium. Realmente é totalmente ligado à grafia. Se é ligado à grafia, esse tipo de médium polígrafo tem que ser médium inconsciente, ou seja, mecânico ou semimecânico, tá? Porque o espírito comunicante vai lhe tomar a mão, vai escrever ao modo dele. Se for passar pelo crivo da razão do médium, não vai dar certo, tá? Então não vai ser um médium polígrafo. Esse médium polígrafo é semimecânico ou mecânico, na maioria das vezes mecânico mesmo, para trazer a grafia literal do espírito comunicante, ok? Temos também em seguida, na verdade, médiuns poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que lhes são estranhas, muito raro também, tá? Então olha só, o médium poliglota também vai ser um médium mecânico ou semimecânico. Por quê? Ele não sabe, ele não tem conhecimento da língua que ele está sendo ditada a ele. Se ele tiver conhecimento, tudo bem, já não entra nessa categoria aqui, tá? Mas esse é o médium que não tem conhecimento da língua que é ditada ou falada, escrita ou a forma que for, tá? Então ele vai estar trazendo um idioma através da sua mediunidade da qual ele não é inerente a ele. São muito raros também. Chico tinha essa condição, trouxe várias psicografias em outros idiomas, então ele não tem a condição de identificar a língua. Tem que ter muito cuidado com isso também, porque é um tipo de mediunidade que outros espíritos zombeteiros podem se aproveitar dela. Então é importante que o trabalho desse tipo de mediunidade seja realizado com um grupo sério, com pessoas sérias e que de fato tenha uma utilidade. Se não tiver utilidade, não tem um porquê o espírito comunicar em outro idioma. A mediunidade serve para ser útil. Se ela não for útil, não vai ser usada não, viu galera? Tem que ser útil.
unidade tem que ser trabalhada em prol do próximo, encarnado e desencarnado. Então tem que ter uma utilidade. Nos remete àquela história de Frederico Peiró. Frederico Peiró, que é um espanhol anarquista que veio para o Brasil, ele é contemporâneo de encarnação de Eurípides Barçanufo. Então, como espanhol que era, ateu, ele era ateu também, ele foi convidado a participar de uma reunião mediúnica no grupo de Eurípides Barçanufo, em Santa Maria. Ele era ateu, mas mesmo assim resolveu ir. Era uma pessoa muito querida que tinha convidado ele. Então, para não desfazer da pessoa, ele foi até lá. Chegado, iniciada a reunião mediúnica, o médium psicógrafo era um lavrador muito simples, mal sabia ler e escrever. E toda a mensagem ditada por aquele médium foi no idioma espanhol, em castelhano. Então, terminada aquela mensagem, o coordenador da casa falou: olha, eu não entendi nada, quem souber aí, fala alguma coisa. Frederico Peiró calou-se, ficou estático naquele momento, mas saindo da reunião, tornou-se espírita. Disse ao seu amigo, confessou ao seu amigo, que toda a mensagem que foi ditada no seu idioma pátrio veio da sua mãe, a mãe de Frederico Peiró, que ditou. Então o médium não tinha noção nenhuma do castelhano ou espanhol e ditou toda uma mensagem em castelhano. É um grande exemplo aí que foi vivido por esse lavrador e está nos livros de Eurípides Barçanufo. Em continuidade, temos aqui os médiuns iletrados. Os que têm a faculdade, os que escrevem como médios, sem saberem nem ler, nem escrever em estado normal. Acabou de sair um pão de queijo agora, vou ter que parar, tomar um cafezinho, comer, né? Bom, então esses são os iletrados, ok? Eles não têm, nesta encarnação, o conhecimento, a literatura de escrita, de ler, mas mesmo assim trazem comunicações através da escrita. Voltando, por uma questão lógica, essa literatura, essa escrita vai ser de forma mecânica, totalmente mecânica na verdade, porque ele não vai ter condição nenhuma de passar pelo crivo da razão. Então é só o espírito que vai estar conduzindo a mão e trazendo a mensagem. É isso aí, galera. Por hoje então vão ser essas as questões, tá? Como é a nossa primeira vez, eu não vou estender muito para não ficar cansativo para vocês no grupo de estudos nosso, tá? Então as dúvidas ou os comentários vamos fazer durante o grupo e a gente vai estar respondendo à noite, tá? Mais tarde. Então assistam o vídeo tranquilo, tal. Se surgir alguma dúvida, a gente vai estar conversando, ok? Se ficar muito curto o estudo, o vídeo, a gente vai aumentar ele, vai estender um pouco mais na próxima terça-feira. Fiz ele em menos tempo do que é comum da gente fazer na casa, justamente porque é só eu falando. Então, quando nós estamos reunidos, cada um pergunta, fala alguma coisa. Então o tempo realmente é maior, mas eu creio que o número de perguntas respondidas será o mesmo, tá certo? Que nosso Senhor Jesus abençoe a todos, abençoe suas famílias, que a luz que aqui se encontra na casa de irmão José, abençoe vocês, ilumine seus caminhos e suas famílias. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, viu?